Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos conversar um pouco, então, sobre a prestação de serviço público. Nós sabemos que a prestação de serviço público, ela pode ser realizada pelo Estado de forma centralizada, então, quando os entes políticos prestam um serviço, eles prestam de forma direta ou centralizada. Mas esta prestação de serviço também pode ocorrer de forma descentralizada, ou seja, quando o ente político ele delega a uma outra pessoa jurídica a prestação do serviço público. Lembrando que esta delegação pode se dar por outorga ou por delegação, tá? Essa descentralização pode ser de uma ou de outra forma. Vejam que a prestação do serviço público, ela está disciplinada no artigo 175 da Constituição Federal. O que esse artigo diz? Que incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Então, esse artigo 175 da Constituição, ele estabelece que o Estado ele pode prestar de forma direta ou de forma indireta. Quando for de forma indireta, pode ser uma concessão ou uma permissão. Mas sempre que eu for realizar uma ou outra, eu preciso de licitação. E ele diz que esta prestação, direta ou indireta, precisa ser regulamentada por meio de lei. Então, eu preciso de uma lei regulamentando. Inclusive, o parágrafo único estabelece que a lei que for regulamentar, ela deverá dizer o regime das empresas concessionárias e permissionárias, o caráter especial do seu contrato, a prorrogação, bem como condições de caducidade, fiscalização e rescisão. Deve também estabelecer os direitos dos usuários, a política tarifária e a obrigação de manter serviço adequado. E aí, atendendo a esse dispositivo constitucional 175, nós tivemos a edição da Lei 8987 de 95. Esta lei especificamente trata das concessões comuns. Então, quando o Estado ele contrata por meio de licitação uma empresa concessionária para a prestação do serviço. Esta lei trata das concessões comuns. Por quê? Em 2004, nós tivemos a edição da Lei 11.079, e esta lei trata das concessões especiais, as chamadas, vou botar aqui, vocês já ouviram falar, PPPs, que são concessões especiais, portanto, estão regulamentadas na Lei 11.079 de 2004. Sabendo disso, então, nós vamos, a partir de agora, estudar as concessões à Lei 8987 e à Lei 11.079. Primeiro, nós vamos estudar esta lei aqui, 8987 de 95. Nós vamos entender especificamente como funciona a concessão de serviços públicos. Pois bem, as concessões de serviços públicos estão regulamentadas pela Lei 8987 de 95. Então, regulamenta o artigo 175. As concessões especiais da 11.079 são as conhecidas parcerias público-privadas, elas têm uma lei específica, claro que subsidiariamente eu aplico a 8987. Então, o serviço público pode ser prestado através de uma concessão comum ou de uma parceria público-privada, que é uma concessão especial. Uma observação, gente, não se aplica concessão, permissão e autorização para radiodifusão sonora de sons e imagens. A gente não usa essa lei para eles, tem uma lei específica para estas situações. O que nós temos, então, aqui em relação à concessão de serviços públicos, concessão comum? A Lei 8987, ela regulamenta, então, os contratos de concessão comuns, estipulando lá o conceito, e aí ela estabelece que a concessão comum é a delegação de serviço público. Isso está no artigo 2º, no inciso 2. Nós temos, então,
a transferência da execução do serviço. Então, quando eu falo em concessão comum, eu estou falando de transferência de execução do serviço público para particulares. Então, ela é realizada pelo poder concedente, que é o ente público, a administração direta, que tem a competência, é uma transferência à pessoa jurídica ou a consórcio de empresas. Gente, qual é o primeiro cuidado aqui? Não tem concessão para pessoa física, está fora. Concessão somente para pessoa jurídica ou a consórcio de empresas. Sim, é a questão dos pedágios, tá? É um exemplo de concessão. Transporte público, tem uma série. Iluminação, água, são concessões. Eu delego, poder concedente delega a pessoa jurídica ou a consórcio de empresas. Não realizo concessão à pessoa física, tá? E cuidado, gente, não é transferência da titularidade. A concessão é uma transferência da execução do serviço. O poder público continua sendo o titular, tá? Eu estou delegando para pessoas jurídicas ou consórcio de empresas. Então, eu tenho aqui somente a delegação da atividade, a descentralização por colaboração. E aí, o contratado, ele vai executar o serviço sem a sua titularidade. Nesse caso, então, nós temos a delegação a concessão de serviço público, que é uma delegação, a transferência da execução. Para quem que eu vou delegar? Como que funciona? Quais são os conceitos? Lá no artigo 2º a gente vai encontrar que, para os fins do disposto, considera-se quem é o poder concedente, porque é realizada pelo poder concedente. Tá, quem é o poder concedente? O poder concedente é a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município em cuja competência se encontra o serviço público. Então, a gente tem aqui que são competentes os entes da administração direta que delegam aos particulares a execução de determinados serviços públicos. Então, o ente concedente, é o ente federativo responsável pela execução da atividade delegada. Excepcionalmente, tá? De forma bem excepcional, a lei atribui o poder de delegar serviços públicos a entidades da administração indireta, como é o caso da Anatel e da ANEEL, que, por meio de lei, foram autorizadas a atuar como poder concedente numa concessão. Estas agências, essa Anatel e a ANEEL, elas são entidades qualificadas como agências reguladoras, tá? Portanto, ali autarquias em regime especial. E aí esta lei 9427 de 96, ela diz que cabe ali a estas entidades a atuação como poder concedente. Então, as agências reguladoras, a Anatel e a ANEEL, podem atuar como poder concedente de forma bem excepcional. Além delas, os consórcios públicos, disciplinados na Lei 11.107 de 2005, também podem atuar como poder concedente em relação aos serviços de sua responsabilidade. Tá? Lembrem que os consórcios eles realizam a gestão associada de entes da federação, eles poderão atuar como poder concedente. Tá? Tem algumas críticas, enfim, mas em regra é o que nós temos como poder concedente, a administração direta, e de forma excepcional, algumas agências reguladoras e os consórcios públicos que podem atuar como poder concedente nessas concessões, porque autorizados por lei, certo? Então, esse é o poder concedente. Aí. Já a concessão, o que é a concessão? A concessão é a delegação da prestação do serviço
feito pelo poder concedente, mediante licitação, e aí a lei é bem específica. Nós tivemos uma alteração aqui, tá, gente? Essa lei 8987, ela foi alterada pela lei 14.133 de 2021. Antes ela trazia concorrência e ela incluiu o diálogo competitivo, tá? Então, antigamente, para fazer uma concessão de serviço público, tinha que fazer por meio da modalidade licitatória concorrência. Quando foi publicada a lei 14.133, ela alterou essa lei e trouxe a possibilidade de que seja concorrência ou diálogo competitivo. Então, essa é uma novidade, tá? Que concessão de serviço público também pode ser realizado através da modalidade diálogo competitivo. Sempre a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para o seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. Então, nós temos aqui o conceito da concessão, podendo ser realizado, então, poder concedente, ele delega para pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Esse diálogo competitivo é a gente vai ver quando falar de licitações, mas é uma nova modalidade. Você tem ali, a gente vai ver, mas teriam duas etapas. Você abre a primeira etapa do diálogo para que a iniciativa privada apresente soluções para o seu problema. Digamos que você tem lá um rio na cidade e você precisa descobrir uma forma de resolver o problema de alagamentos e você não sabe como fazer. Tem ideia. Então você abre uma primeira rodada de diálogos para que os interessados apresentem possíveis soluções. E aí você vai para uma segunda etapa depois com a solução já escolhida e contrata a empresa para implementar esta solução que foi apresentada. Esse é o diálogo competitivo. A gente vai, quando falarmos de licitação, eu vou explicar melhorzinho, mas essa é a ideia do diálogo. Ele vai ser, gente, municípios pequenos não vão usar diálogo competitivo. Ele é mais união, mais municípios grandes que têm alguns problemas que às vezes não tem uma tecnologia, não conhece tecnologia diferente, aí tem uma empresa que vem e apresenta uma nova tecnologia. É bem legal, é bem interessante, mas realmente ele é para situações mais grandes, para casos mais complexos. Mas ele está ali e é uma boa opção. Às vezes a administração não sabe como resolver um problema. E aí usa o diálogo competitivo, ok? Então tá. Então pode ser por concorrência ou por diálogo competitivo, sempre, gente, pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Não cabe concessão para pessoa física. Cuida muito com isso, certo? Então pode ser realizado dessa forma. A concessão, gente, ela pode ser uma concessão simples, que é quando eu simplesmente realizo a transferência da execução do serviço. Faz o transporte público. Ou eu posso ter concessão precedida de obra. Primeiro vai fazer a obra e depois vai prestar o serviço. Por exemplo, um serviço de transporte de metrô. Primeiro você vai construir os trilhos e os locais de parada, e aí depois você vai prestar o serviço de transporte. Então, pode ser de duas formas. Pode ser o do pedágio, você tem que construir lá o espaço e prestar o serviço. Você tem que realizar uma obra pública de relevância, tem que fazer uma duplicação para daí depois eu botar o pedágio. Então, esse vem sempre com... Tenho que fazer uma obra antes, depois você presta o serviço. E aí tem aqueles que só prestam o serviço. Também de esgoto. Primeiro você tem que realizar uma obra específica e depois prestar o serviço. Então, só tem esses dois tipos, a concessão simples e a concessão precedida de obra. E a gente vai encontrar lá na lei, depois vocês deem uma olhadinha, os direitos e obrigações do concedente. Então, o que o poder concedente tem que fazer? Regulamentar o serviço, intervir na prestação, zelar pela boa qualidade do serviço. Então, essas obrigações. E tem os direitos dos usuários. Além de estar previsto na Lei 8987, a gente tem também uma lei específica sobre os direitos dos usuários de serviço público, que é a Lei 13.460 de 2017. Dentre eles, vão receber o serviço adequado, obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha, comunicar às autoridades os atos ilícitos praticados pela concessionária, contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos. Então, tem lá
os direitos e os deveres dos usuários. Não vou entrar nisso, depois é só fazer a leitura do artigo. Pois bem, então digamos que o ente ele quer realizar uma concessão. Como que eu faço? Qual é o procedimento para realizar a concessão? Como que precisa então? Como que é o procedimento? Primeiro, gente, que se formaliza através de um contrato administrativo. E para formalizar um contrato administrativo, eu preciso de uma licitação. Então, a concessão, ela deverá ser precedida de procedimento licitatório, justamente para garantir impessoalidade na escolha do contratado. E aí escolher também a proposta mais vantajosa ao poder público. Então, vou ter sempre, numa concessão, ela sempre será precedida de licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo. Tem algumas ressalvas trazidas pela Lei 9.074 de 95. O que temos nessas ressalvas? O que acontece, gente? Se o serviço estiver previsto no Programa Nacional de Desestatização, que foi criado então por essa lei, e esses serviços que estão contidos nesse programa, eles podem ser delegados mediante contratos de concessão, mas nestes casos pode ser realizado pela modalidade leilão, tá? Então, vejam, a regra da 8987 é que para a realização de concessão tem que ser modalidade concorrência ou diálogo competitivo, exceto se o serviço estiver previsto no Programa Nacional de Desestatização, a Lei 9.074 de 95, quando então pode ser realizado através de leilão. Veja que é uma escolha, pode. Se a administração quiser fazer concorrência, pode fazer, mas pode fazer o leilão, tá? Além disso, gente, a Lei 8987 prevê a possibilidade de concorrência invertida. Deixa eu explicar isso daqui, porque acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Deixa eu explicar isso daqui. Vamos lá. Quando essa lei foi feita, Lei 8987, nós tínhamos em vigor, aqui, Lei 8666, de 93, que é a Lei de Licitações. O que essa lei estabelece? Essa lei estabelece um procedimento de licitação. Como é que funciona a licitação? Vai ser publicado um edital da licitação. Primeiro começa com o edital, depois tem a fase de habilitação, isso tudo na Lei 8666. Passada a fase de habilitação, vem classificação e julgamento das propostas, o julgamento. Aí vem a fase de homologação. E a fase de adjudicação. Tá? Tinha essas fases aqui na Lei 8666. Quando veio a Lei 8987, de 95, ela estabeleceu a possibilidade de inversão das fases de licitação. O que seria essa inversão? Seria fazer isso aqui. Primeiro o julgamento e depois a habilitação. Essa é a previsão de inversão de fases. Tá, professora? Mas por quê? O que faz a diferença? É que quando eu falo habilitação, é a conferência de documentação das empresas interessadas em participar. Então, pela Lei 8666, se eu faço uma concorrência, chegam lá 10 empresas interessadas com 50 documentos. Eu primeiro vou conferir os 50 documentos de cada uma das 10 interessadas. Se as 10 interessadas tiverem a documentação em ordem, as 10 vão participar do julgamento. Olha o rolo. Quando eu inverto, eu primeiro abro os envelopes dos preços, e aí eu olho os preços dos 10 das 10 interessadas, escolho a que apresentou o menor preço e olho a documentação só daquela que apresentou o menor preço. Não preciso olhar das outras. Facilita muito o trabalho. Por isso que veio o... É para que
a licitação seja mais célere, mais fácil. Porque daí eu olho a habilitação só da empresa vencedora. Isso é feito no pregão, mas daí, como é 8666, essa lei estabeleceu a possibilidade de inversão de fases. Hoje, a nossa lei de licitação, que a partir do ano que vem vai ser só ela, é a 14133 de 2021. Hoje, ela já prevê. Hoje, o procedimento é edital, julgamento e habilitação. Hoje é a regra, tá? Então, hoje, eu não precisaria inverter. Eu só seguiria o procedimento aqui. Mas quando era 8666, a 8987, ela traz lá, então, a possibilidade de concorrência invertida, então, a possibilidade de fazer primeiro o julgamento, depois a habilitação, e a possibilidade de lances verbais, que na concorrência dá lances verbais. Que na concorrência, esta aqui da Lei 8666 não tem lances verbais, a gente tem lances verbais no pregão. Mas aí a Lei 8987, para facilitar, talvez aumentar a concorrência, daí mais empresas participarem, ela permite a inversão, a concorrência invertida, a inversão destas duas fases e a possibilidade de lances verbais aqui nesse procedimento. Claro que hoje, como a Lei 14.133 já traz, eu não preciso inverter, eu simplesmente sigo o procedimento da 14.133, tá? Mas é isso quando ele fala em concorrência invertida, tá bom? E aí, gente, na Lei 8666, volta. Na Lei 8666, a gente tem os tipos de licitação, que na verdade são os critérios de julgamento. Na Lei 8666, eles estão no artigo 45. Então, os critérios de julgamento. A gente tem os novos critérios de julgamento na nova lei, mas a Lei 8987, quando realizar licitação para a concessão de um serviço público, tenho que escolher um dos seguintes critérios. Então, a Lei 8987, ela traz critérios específicos. Qual vai ser o meu critério na fase de julgamento? Como que eu vou escolher a melhor proposta? Eu posso escolher pelo menor valor de tarifa do serviço público a ser prestado. Tenho que escolher uma delas, tá? Eu não posso usar várias. É uma, eu escolho uma dessas aqui. Não, eu vou escolher, será a empresa vencedora aquela que apresentar a maior oferta nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão. Não, quero combinar os dois, no inciso 1 e 2. Não, eu quero escolher a melhor proposta técnica com preço fixado no edital. Depende muito do tipo do serviço. A depender do tipo do serviço, escolhe um desses critérios. Então, quando é publicado o edital de concessão de serviço público, vai ter lá. Será realizado edital para concessão de serviço de transporte público na modalidade concorrência pelo critério menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado, conforme o inciso 1 do artigo 15 da Lei 8987. Tem que especificar exatamente qual item, qual é o critério que será utilizado no julgamento, para que a empresa saiba o que ela vai botar no envelope, né? Não pode ter surpresa lá no dia. Tá? Então, é isso que vai escolher. E aí, gente, quando eu tenho um projeto, né, a realização, quero realizar uma licitação para concessão de um serviço público, tenho que observar a Lei 8987, então diz lá no artigo 5º que antes do edital tem que publicar um ato que justifique a conveniência da concessão ou da permissão, qual é o objeto, qual é a área e qual o prazo. Então tem que antes dizer, olha, eu estou interessado em realizar concessão do serviço de iluminação pública no município tal, pelo prazo de 15 anos. E aí as pessoas vão saber que há esta intenção por parte lá do ente. E aí tem algumas vedações específicas trazidas no artigo 2º, tá? Tem ali casos específicos exigindo a existência de lei. E aí, então, feita a licitação, eu vou formalizar essa contratação através do contrato administrativo. Então, o contrato de concessão
né? Ele é um contrato administrativo, mas ele é um pouquinho diferente é, dos contratos de execução comuns. Aquele que, por exemplo, eu tenho um contrato por licitação para uma empresa realizar reforma na prefeitura. Esse é um tipo de contrato, é um contrato administrativo, só que ele é regido pela Lei 8666 ou pela 14133 agora. No contrato de concessão, a gente tem uma particularidade, porque aqui no contrato de concessão, geralmente a remuneração da empresa concessionária ela não é feita pela administração pública, mas sim pela exploração do serviço concedido. Então, tem que observar algumas regras específicas na formação desse contrato. Mas sim, esse contrato é um contrato administrativo, por prazo determinado, a 8987 tem isso, a 14133 traz possibilidade de contrato indeterminado, mas é bem específico. Aqui o prazo é determinado, tem que seguir a lei 8987, porque eu tenho uma lei específica. É possível sim a prorrogação. Imaginem que, só que tem que estar dentro dos limites previstos em lei. Eu fiz um contrato de concessão por 10 anos, eu posso prorrogar por mais 10. Sim, só que a prorrogação tem que ser feita dentro do prazo de validade. E precisa de autorização legislativa específica. Então, quando a administração pública resolver realizar uma concessão, ela tem que, por exemplo, se for um município, tem que enviar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores autorizar aquela concessão. Então, já no município de vocês vai ser realizada uma licitação para concessão de serviço de transporte público. Tem que ter um projeto que vá lá para a Câmara de Vereadores, a Câmara autoriza que se faça a concessão desse serviço público, tá? Então, precisa preencher estas formalidades para que seja considerado, então, um contrato de concessão, que não é a mesma coisa que contrato de execução de serviços comuns. Por exemplo, quando o município contrata uma empresa para realizar limpeza urbana. A limpeza urbana é paga pelo próprio município, então é um contrato de serviço comum, não é um contrato de concessão. Agora, quando eu tenho um transporte público, é um contrato de concessão. Então, vem pela Lei 8987. Então, tem que respeitar as cláusulas, inclusive, previstas no artigo 23 da Lei 8987. Então, tem que observar o contrato, tem que observar as cláusulas do artigo 23 da Lei 8987. Então, que são as cláusulas necessárias que obrigatoriamente devem estar presentes. Aí vocês vão ver lá que prazo da concessão, o modo, a forma, as condições de prestação do serviço, os critérios, os parâmetros, tudo tem que estar previsto no contrato aí de concessão. Certo. Qual que é a duração de um contrato? Porque se eu falo em prorrogação, eu tenho que ter, é possível, então tem que ter um prazo. Gente, a concessão de serviços públicos, ela não respeita os prazos que são disciplinados na Lei 8666, lá na Lei de Licitações. Na 8666, aqui nós temos duas leis de licitações agora, pelo menos até o fim do ano tem as duas ainda em vigor. Mas ela não segue os prazos da Lei de Licitações, tá? A concessão, como o contrato de concessão, via de regra, ele não gera despesas para o Estado, e aí ele não precisa de previsão em lei orçamentária, não precisa obedecer a prazo de duração do crédito orçamentário. Como a empresa é remunerada por meio da exploração do próprio serviço, não tem, em regra, contraprestação do poder concedente, os prazos são mais longos, tá? Justamente porque eu preciso remunerar a empresa pelo investimento que ela fez, tá? Os gastos que ela fez para a prestação do serviço público. Então, a gente tem prazos mais longos. A gente não tem uma previsão na 8987 de prazo específico. Vai ser analisado pelo poder concedente qual é o prazo razoável de duração. 10 anos, 15 anos, enfim, eu não tenho, para as concessões comuns, um prazo definido na legislação para a duração destes contratos de concessão, tá? Mas eles são mais longos realmente, eles não precisam observar o prazo de duração da lei de licitações, porque a lei de licitações, ela fala em 1 ano, que ela tem que ficar adstrita
ao crédito orçamentário, que é 1 ano, e ele pode ser prorrogado por 60 meses. Na lei anterior. Na lei nova, 5 anos, podendo ter contratos de 10 anos, enfim, é um pouquinho diferente. Então, eu posso ter isso, posso ter contratos mais longos, justamente para remunerar a concessionária pela prestação desse serviço. Então, os prazos um pouquinho mais longos. O que nós temos ainda aqui na prestação de serviço público? Olha que interessante. A concessionária, gente, como é que funciona a questão de responsabilidade? Digamos que foi contratado na sua cidade uma empresa de transporte. Como é que é o nome da empresa de transporte ali em Tubarão, Braço do Norte? Como é que é o nome aí da empresa de transporte público? Senão eu vou falar aqui de Joinville, mas eu sempre falo de Joinville. Deixa eu levantar. Não, tá bom. Aqui em Joinville tem a Gideon, tá bom? Então, digamos que você está lá dirigindo o seu veículo, bonitinho, dirigindo ele. E aí vem lá um ônibus da Gideon e ele passa o sinal vermelho e bate no seu carro. A minha pergunta para vocês é: vamos supor que ninguém saiu ferido, não teve nada, só teve gastos materiais. Tá? Ninguém saiu machucado. Você precisa de um pagamento pelos gastos que você teve ali, porque bateu no seu carro e destruiu o seu carro. Você vai entrar com pedido de responsabilização contra quem, gente? Contra a concessionária ou contra o município que contratou a concessionária? Me contem. Vocês vão entrar contra quem? Gente, é isso mesmo. Eu vou entrar contra a concessionária. Vou entrar contra a concessionária. A responsabilidade é da concessionária e é uma responsabilidade objetiva. Por quê? Porque ela é prestadora de serviço público. Lembre, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Prestadoras de serviço público respondem de forma objetiva, certo? Então, a concessionária, ela é responsável, e ela é responsável de forma... Artigo 37 da Constituição Federal. Ela responde. Então, inclusive, uma vez caiu numa prova da OAB uma questão sobre de quem seria a responsabilidade. Gente, responsabilidade objetiva e primária da concessionária. Primeiro eu vou na concessionária. Tá, professora, mas eu fui contra a concessionária, só que a concessionária não tinha dinheiro para bancar lá a indenização. E aí? Aí você chama o Estado de forma subsidiária. É só se você não conseguir a indenização da concessionária, você chama o Estado de forma subsidiária. Olha, eu entraria direto com... Se é uma concessionária conhecida que tem recursos, entra direto contra a concessionária. Esse pode entrar contra as duas e o juiz o ente público vai pedir para ser excluído e provavelmente o juiz vai excluir. Então entra, se é a concessionária, a não ser que já seja conhecido que a concessionária não tenha mais condições. A responsabilidade é primária dela. Ela é secundária e subsidiária do Estado. Só vou entrar contra ele se realmente a concessionária não tiver condições de arcar com os valores da indenização. Daí eu entro contra a concessionária, contra o Estado, perdão. Mas antes eu vou lá e vou pedir. E lembra, responsabilidade objetiva. Eu não preciso comprovar culpa e dolo. Basta que eu comprove o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ai. Ok. Acho. Beleza. Deu um probleminha aqui no formulário que eu estou fazendo. Não estava indo para eu compartilhar com vocês. Agora foi. Ok? Então, responsabilidade delas. A concessionária
se ela é prestadora de serviço público, eu tenho uma responsabilidade objetiva. O que houve uma discussão aqui, gente, se responderia contra tanto para o usuário quanto para o não usuário, ou só para o usuário. O que aconteceu? Teve uma situação que tinha um ônibus, e aí tinha uma senhorinha dentro do ônibus, e aí quando o ônibus estava indo numa rua, uma pessoa foi atravessar, e o motorista ele freou, assim, bem bruscamente, e essa senhorinha que estava dentro caiu e se machucou. E aí chegou essa discussão da indenização, chegou no STF, e o STF tinha um entendimento que haveria a responsabilização somente para quem fosse usuário. Ou seja, nesse caso do ônibus, eu pagaria a indenização para a senhorinha que estava dentro do ônibus e se machucou e para aquela pessoa que estava atravessando a rua, não, porque ela não seria usuário. Gente, eu posso garantir que aquela pessoa que estava atravessando a rua não é usuário? Eu não sei quem é usuário e quem não é usuário. Aí mudou esse entendimento. Hoje é uma responsabilidade objetiva, tanto o usuário como o não usuário do serviço. Então, mesmo que bater no seu carro, você não está usando o serviço público, ainda assim, responsabilidade objetiva da concessionária, tá? Então, responsabilização objetiva da concessionária, ela assume e é contra ela que eu vou entrar com a ação indenizatória. No mais, gente, como que é feita a remuneração dessa concessionária? A remuneração é feita através de tarifa do usuário. É definida pela política tarifária estabelecida no edital. O próprio edital vai trazer como vai funcionar essa cobrança de tarifa, qual é a política tarifária, os índices utilizados ali. Ela vem definida no edital, o poder público já vai definir, não é livre assim da concessionária que ela pode fazer o que ela bem entender. Não. Tem toda uma definição no próprio edital da licitação, e aí decidiu lá, ela vai ser remunerada, só que ela é remunerada por tarifa de usuário. Se for rádio e TV, é patrocínio. O que acontece, gente? Tem duas questões aqui. Primeiro, que nas concessões comuns, isso daqui vocês precisam prestar atenção, porque pode cair uma pegadinha em prova. Ó, na concessão comum, essa que a gente está falando, da Lei 8987, o Estado pode, é uma faculdade, pode bancar uma parcela. Como assim, professora? Digamos que eu vou contratar uma empresa para transporte público e aí ficou definido que a tarifa será de R$ 5. O município pode dizer, não, eu pago R$ 2 e R$ 3 vocês cobram dos usuários. Ele pode bancar a parcela, se ele quiser, tá? Pode, é faculdade, não existe obrigação, ela é facultativa. Se o Estado quiser, ele pode bancar uma parte, se ele não quiser, não precisa. Então, cuidem com isso. Por que eu peço para cuidar com isso? Porque quando a gente, geralmente não faz isso, porque não tem dinheiro mesmo. Porque quando a gente for falar de concessões especiais, o Estado deve. Tá? Aqui o Estado pode. Estado que eu falo, estados, municípios, Distrito Federal, União. Pode. Se quiser, pode. Eu vou pagar R$ 3 e aí a pessoa só vai pagar 2. Sim, pode decidir, mas é facultativo. A segunda questão é que pode se utilizar de receitas alternativas para bater na tarifa. Por exemplo, quando vocês veem aquelas propagandas nos ônibus. Então, quando as empresas pagam para colocar essas propagandas nos ônibus, essas propagandas deveriam ser utilizadas para abater na tarifa, ou seja, para diminuir o valor da tarifa, certo? Então, a lei, ela permite que sejam utilizadas receitas alternativas justamente para diminuir o preço da passagem, ok? Preço da tarifa. Pode haver intervenção na concessionária? Gente, o Estado, sempre quando eu falo Estado, vocês entendam aqui, né? O ente, o poder concedente, ele tem que fiscalizar o contrato. Essa fiscalização,
ela gera a possibilidade de intervenção na empresa concessionária quando houver indícios de irregularidades. Então, tem indícios, não está muito certo, tem alguma coisa errada, enfim. Aí, nesses casos, né, há uma suspeita de irregularidade, há indícios de irregularidade. O ente, o Estado, ele nomeia um agente público que vai atuar como interventor e ele vai ficar responsável pela gestão da empresa enquanto se instaura um processo administrativo para a apuração destas supostas irregularidades. A nomeação desse interventor, ela deve ser feita por meio de decreto expedido pelo chefe do executivo. Depois de nomeado o interventor, tem 30 dias, né? No prazo máximo de 30 dias, a administração pública tem para iniciar o processo administrativo para apurar estas irregularidades, sendo que a duração máxima do procedimento é de 180 dias, conforme o artigo 32 e seguintes da Lei 8987. Então tem que demonstrar, tem os pressupostos todos previstos em lei. No final, né, cessada a intervenção, se não foi verificada nenhuma irregularidade na empresa concessionária, a administração do serviço é devolvida à empresa. Claro, precedida ali de prestação de contas pelo interventor, que vai responder por danos durante a sua gestão se causar algum dano. Se não houver ou se houver irregularidade, então descobriu-se ali o cometimento de irregularidades que configuram um inadimplemento contratual, será então declarada a caducidade do contrato. Então, pode haver, inclusive, a intervenção. Outra questão. É possível o uso de arbitragem nos contratos nos contratos de concessão? Nós tivemos a Lei 11.196 de 2005. Vou botar aqui. Cadê? Ai. Tá, não tá funcionando. Tá, mas é a Lei 11.196 de 2005. Consegui. 11.196 de 2005. Essa lei. Ela alterou as disposições da Lei 8987, admitindo-se a celebração de cláusulas compromissórias e compromissos arbitrais para a solução de controvérsias ocorridas no bojo dos contratos de concessão. Então, é possível a instituição de arbitragem nos contratos de concessão. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele não concorda com essa previsão. Ele diz que não poderia, porque você tem um serviço público que é interesse da coletividade, um problema num contrato público, na prestação de um serviço público, que é interesse da coletividade, sendo resolvido por pessoas privadas. Então, ele não admite. Ele diz, não, no prestação de serviço público não pode ser resolvido por entidades privadas. Não pode ter soluções privadas. Tem que se buscar o judiciário. Esse é o que ele diz. Né? Ele faz uma defesa muito grande, tem bons, se vocês quiserem olhar, ele tem bons argumentos e diz que não pode, mas se vocês forem fazer uma prova de OAB ou de concurso e lá na prova questionar se é possível a arbitragem para a solução de controvérsias nos contratos de concessão, sim, vocês vão dizer que é possível, tá? Porque a lei hoje, 8987, ela tem essa possibilidade. Ok? Ainda não foi alvo de controle dos tribunais superiores, então não é uma cláusula válida, certo? Outra situação. É possível subconcessão? O artigo... Não lembro agora. Não vou lembrar agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na lei. Já te digo, peraí. Só um pouquinho. Então, o artigo 23A, ele estabelece que o contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para a resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos lá da Lei 9.307.
Então, ela foi incluída por essa Lei 11.196. Então, hoje é permitido, apesar do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, o KBM é o Celso Antônio Bandeira de Mello, defender que não poderia, tá? Em relação à subconcessão, gente, a Lei 8987, ela traz a possibilidade de subconcessão. No entanto, precisa preencher alguns requisitos para que haja essa possibilidade, tá? Então, os contratos administrativos, gente, eles têm uma característica que eles são realizados intuito personae, ou seja, eles são firmados por pessoas determinadas, cujas características individuais justificaram a contratação, certo? Para que seja possível a subconcessão, então, o que é uma subconcessão? Que seja subcontratado o objeto do contrato, eu, empresa concessionária, contrato outra empresa para fazer o serviço, para que seja possível essa subconcessão, ou para que se admita a transferência do controle acionário da concessionária, precisa preencher alguns requisitos. Primeiro, precisa haver a anuência do poder concedente, sob pena de configurar inadimplemento contratual sujeito à declaração de caducidade do contrato e aplicação de sanções. Então, quer subcontratar, realizar uma subconcessão, pede autorização para o poder concedente. Lá no artigo 27 vai ter isso. Eu botei aqui. Ó, a transferência de concessão ou do controle societário da concessionária, sem prévia anuência do poder concedente, implicará a caducidade da concessão, tá? Então, tem que estabelecer ali. E para obter a anuência, tem que atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade fiscal necessárias à assunção do serviço e comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. E aí, gente, para assumir, tem que ter a anuência assumindo todas as regras. Tem doutrinadores que defendem que deveria ser feito um novo procedimento licitatório na modalidade concorrência, tá? Tem eles que defendem, outros que dizem que basta que cumpra, que a empresa que vai ser subcontratada, que ela cumpra estes requisitos do artigo 27. Só que o artigo 26, complementando, ele diz que é admitida a subconcessão desde que expressamente autorizada. E aí ele fala, a outorga da subconcessão será sempre precedida de concorrência. Então, para fazer uma subconcessão, o poder público teria que abrir um novo procedimento licitatório. É feito no momento da concessão, tá? Sim, para fazer a subconcessão, o edital tem que prever. O edital e o contrato tem que autorizar. Tem que estar lá no edital dizendo que posteriormente poderá haver subconcessão. Ou ele pode dizer, é vedada a subconcessão. E aí, se o edital permite, o contrato permite, aí, durante a concessão, vai lá e pede autorização, pede a anuência do poder concedente. E aí, de acordo com o artigo 26, faz uma nova concorrência e aí faz o contrato para essa empresa vir e prestar uma parte da obra, porque não cabe subconcessão e subcontratação total, tá, gente? Isso já é definido, eu não posso passar tudo para uma outra. Mas eu posso, por exemplo, eu preciso fazer a subconcessão de uma parte, de uma linha ali para um bairro específico. Aí faria uma nova concorrência e aí escolheria ali quem assumiria esse contrato. Tem que ser, né? Falando de serviço público, tem que ser burocrático. Tá? Então, essa é a subconcessão. É possível, desde que respeitados os requisitos do artigo 26 e 27 da lei. Tanto também a transferência da concessão, né? Então, tem que observar essa situação. E aí, gente, uma questão aqui bem interessante, que às vezes a gente acha que não existe isso. Só ver. A concessão, gente, a delegação, ela não implica exclusividade do concessionário para a prestação do serviço público, exceto se comprovada a inviabilidade técnica ou econômica. Aí sim. Mas olha, o artigo 16 ele traz isso de forma expressa.
a outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade. Então, eu poderia. Isso é muito comum na área de transporte público, que a gente vê geralmente é uma única empresa que presta serviço. Não precisa. Ela não tem. A lei não estabelece exclusividade. Claro, sendo que demonstre ali que há uma inviabilidade técnica ou econômica. Mas senão não precisa. Posso colocar 3, 4, 5 empresas fazendo o trajeto. Tá? Então, não tem também exclusividade. E aí, como fiz, já sei como faço o contrato, como tem que manter o contrato, como que pode ser extinto o contrato de concessão? A extinção, gente, é o término do contrato, tá? E pode se dar ali pelos motivos que ponha fim àquela avença firmada entre o particular e o poder público. Extinta a concessão, retornam ao poder concedente os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário, conforme o que foi estabelecido no edital e no contrato. E aí, extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente. Aí, enfim, faz lá, inclusive pode haver a ocupação das instalações e utilização de todos os bens reversíveis. Então, temos ali essa possibilidade. A legislação, ela traz algumas hipóteses de extinção do contrato de concessão. Primeiro, eu tenho a extinção da concessão pelo advento do termo contratual, ou seja, prazo. Todos os contratos administrativos, eles são celebrados por prazo determinado. Quando terminou o prazo, era por 20 anos. Terminou o prazo, extinta está a concessão, né? Então, nesses casos, terminou a concessão pelo advento, terminou o prazo do contrato. Pode ser extinto o contrato pela rescisão unilateral, rescisão administrativa unilateral. A própria administração pública, ela decide que não quer mais manter o contrato. Ela pode, na Lei 8666 é chamada de cláusula exorbitante, na 14133 de garantias prerrogativas da administração pública. Pode haver rescisão unilateral. Isso só existe nos contratos administrativos, tá? A administração pública, ela pode dizer, olha, eu não tenho mais interesse público em manter o contrato. Quando a administração pública não quer mais manter o contrato por interesse próprio, a própria administração, em razão de interesse público, nós chamamos de encampação. Neste caso, como é a administração pública que está extinguindo o contrato sem qualquer causa pela empresa, a administração pública deve indenizar a empresa, porque tinha um contrato com prazo determinado. Eu, administração, quero rescindir o contrato antes do prazo, por razões de interesse público, eu vou indenizar a empresa, vou precisar de autorização legislativa. E aí, o nome é encampação. No entanto, se a administração ela resolve rescindir o contrato porque a empresa descumpriu cláusula contratual, aí eu chamo de caducidade. Então, quando vocês ouvirem o termo houve a encampação do contrato de concessão de transporte, quer dizer que a administração pública resolveu, de forma unilateral, rescindir por interesse público. Aí, se você ouviu, foi declarada a caducidade do contrato de concessão de transporte público. Quer dizer que a empresa descumpriu alguma cláusula contratual e aí a administração resolveu rescindir unilateralmente o contrato. Neste caso, como a empresa praticou irregularidades, porque ela descumpriu alguma cláusula contratual, é a empresa que deve indenizar a administração pública. Tá? Então, temos ali, quando houver a rescisão administrativa, pode ser a encampação ou pode ser a caducidade. Tá? Além disso, é possível rescisão. Digamos que a empresa concessionária não quer mais aquele contrato, ela pode buscar, então, a rescisão judicial a ser requerida, então, na via judicial, diante de um possível inadimplemento contratual por parte do poder público.
Vejam, quando é a contratada que descumpre o contrato, a administração vai lá e rescinde. Aí não precisa entrar no judiciário. Quando é o poder público que descumpre e a empresa contratada não quer mais manter, porque não está recebendo, ela tem que entrar, ela só pode rescindir via judicial, tá? Então é quando o contratado não quer mais, busca a rescisão judicial, certo? A entidade privada não tem poderes aí para rescindir o contrato unilateralmente. Ela tem que sempre recorrer ao judiciário quando se sentir lesada por qualquer comportamento indevido do poder público. Nós temos também a possibilidade de rescisão consensual, ou também chamada de rescisão bilateral, quando houver um acordo, então as partes firmarem um acordo, então é possível essa rescisão consensual, essa rescisão amigável. As partes não têm mais interesse em manter o contrato, então simplesmente rescinde. É possível rescisão. Também é possível, gente, a extinção do contrato pela anulação. A anulação é a extinção do contrato em virtude de uma ilegalidade originária, tá? Essa anulação ela pode ocorrer tanto por parte da administração pública quanto via judicial, tá? Pode ser feito de duas formas. Imaginemos que o procedimento licitatório ele foi realizado com fraude. Fraudaram o procedimento licitatório. Eu tive uma ilegalidade. Então, eu vou anular o contrato de concessão, porque lá no procedimento licitatório teve uma fraude, teve uma ilegalidade. Então, posso anular. E é possível também a anulação, a extinção ali do contrato nos casos de falência ou extinção da pessoa jurídica. Não existe mais a pessoa jurídica, extinguiu, não tem mais como manter a concessão. Então, coloquei o artigo 35, parágrafo 1º, ele estabelece que, extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário. E aí tem um outro termo, que é chamada de reversão. O que é a reversão? Reversão é quando a administração ela pega os bens desta empresa para continuar a prestação de serviço. Então, ela pode ocorrer quando terminar o contrato, mas eu vou fazer, eu, poder público, vou pagar indenização das parcelas dos investimentos vinculados aos bens reversíveis. Então, justamente, eu posso pegar aqueles bens para continuar a prestação de serviço público, isso é reversão, mas eu tenho que indenizar a empresa, já que eu estou ficando com aqueles bens. Tá? Então, os contratos que nós temos são os contratos de concessão, as concessões comuns, previstas, então, na Lei 8987. Aqui, um resumo para vocês sobre essa concessão. Sempre autorização legislativa, é uma delegação, cuidado que é a pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Então, vou fazer uma delegação de um serviço público, licitação, concorrência ou diálogo competitivo, a remuneração através de tarifas, é feito através de contrato oriundo lá da licitação, com um prazo determinado. Então, temos ali as regrinhas em relação a isso. Para finalizar, vamos tentar responder? Considere a seguinte situação. Certa empresa era concessionária de serviço público de telefonia. Por motivos técnicos, divulgou pela imprensa oficial e em veículos de imprensa de grande alcance que determinadas centrais telefônicas ficariam inoperantes durante algumas horas em dia próximo, a fim de que nelas se fizessem serviços de manutenção preventiva. Nessa situação, a despeito das cautelas adotadas pela empresa, é juridicamente correto afirmar que houve ofensa ao princípio da continuidade dos serviços públicos, o que, por sua vez, poderia justificar a aplicação de penalidade à empresa por parte do poder concedente? Sim ou não? Não, gente, não. Exatamente. O que ela fez? O artigo 6º, lá no parágrafo 3º, ele fala de aviso prévio. Ela avisou previamente para fazer manutenção, então ela não houve ofensa ao princípio da continuidade, não tem ali aplicação de penalidades. Certo, gente? Então,
Com essa questão, nós finalizamos a concessão comum da Lei 8987 de 95.